Olá, minhas fênixes, aqui novamente no nosso talk show Poder de uma Fênix, com a nossa temporada Elas Brilham no Rio. E dando continuidade a essa temporada maravilhosa, hoje eu estou aqui com a Leide, com a Samara, e estaremos trocando coisas femininas, a pluralidade da mulher. Eu acho que vai ser um momento de muita troca, de muita representatividade e crescimento feminino, né? Então, meninas, gostaria que vocês se apresentassem. Olá, bom dia. Meu nome é Samara Ruth. Eu sou empresária no ramo de artigos de festa e confeitaria. Lá também a gente tem o nosso centro culinário, que aí capacita, né, profissionais para poder estar atuando na área de confeitaria. E, ultimamente, agora também eu estou iniciando, né, numa faculdade de psicanálise. E aí estou aí no mundo aí do empreendedorismo já há mais de 10 anos. Maravilha! E você, Leide? Meu nome é Leidiane, conhecida como Leide. Tenho 2 filhos, sou microempreendedora, tenho um estúdio onde eu trabalho com sobrancelhas, maquiagens, micropigmentações, dou cursos. Comecei lá com unha e fui fazendo curso especializando. E hoje eu estou na área da micropigmentação. Há 10 anos também. E a gente vê que vocês são mulheres jovens, né? E estão no ramo do empreendedorismo. E como é que vocês se veem como mulher, né, nesse momento que a mulher começa a ter um empoderamento maior, que a gente começa a ter uma união maior entre nós? Como é que vocês entendem a importância de estarmos juntas nesse apoio que a gente vem fazendo através de vários eventos, né? Um deles é a nossa comunidade, Mulheres que Brilham, mas a gente sabe que no mundo isso já acontece, e acontece com uma força que vem crescendo muito. Como é que vocês se veem nisso? Então, eu fico assim muito admirada, sabe, quando eu estou participando desses eventos, a força que as mulheres têm, né, ali, a união, uma ajudando a outra, uma puxando a outra. E todos os eventos que eu participei, sempre rolou uma conexão, e aí as pessoas, uma indicava a outra, uma indicava o trabalho da outra, ajudava. Então, assim, eu me surpreendi, porque eu estava um tempo parada de estar frequentando alguns tipos de evento, e aí eu me surpreendi com essa união. E a minha vida mudou, porque as portas foram se abrindo, as indicações foram acontecendo, e eu fiquei assim muito feliz, sabe, com essa união das mulheres, uma incentivando a outra, uma ajudando a outra, uma dando uma palavra de incentivo. Eu acho que é muito importante, né, a gente, mulheres, se ajudarem, né, porque não tem esse negócio de competição, né? Cada uma tem o seu talento, cada uma tem a sua essência, né? Então, essa parte de uma ajudar a outra, eu acho muito importante, fica muito, muito legal, né? Cada uma tem seu brilho, né? Isso e todas aí, brilhando juntas, né? Ilumina mais, né? Ilumina mais. O que você acha, Leide? Então, eu achei que é uma forma assim, de inovar. Antes, as mulheres eram muito limitadas, tudo a gente tinha medo de fazer, porque você não tem apoio de ninguém. E até hoje, assim, para quem começa, não continua porque não tem apoio. Então, quando você encontra esses grupos de mulheres, você vê assim que a ajuda aparece onde você menos espera. Você pensa assim, não tenho uma amiga para me ajudar agora que eu vou começar, não tenho um parente. De repente, você vai, participa de um congresso, participa de um grupo, você faz a amizade. Quando você vai ver, você está apresentando na cidade da pessoa que você conheceu o curso, enquanto lá na sua mesma a pessoa não chamou. Então, eu acho assim que abrange novos horizontes para quem quer começar, quer investir, quer arriscar, participar de grupos de mulheres. Porque antes, uma tinha medo de ajudar a outra, porque tipo assim, a pessoa investia em uma pessoa. Meu marido investiu em mim. Estou te ajudando, mas nem é para você ajudar ninguém, não, porque eu quero gastar dinheiro com você. Então, você ficava assim, tudo que eu precisava, eu tenho que pedir para ele. Hoje, não, você consegue correr com as próprias pernas,
né? Você consegue se virar e você consegue incentivar outras mulheres que têm medo também. Então, eu acho que essa união veio assim para transformar, para tirar o medo, para tirar toda a insegurança das mulheres que querem investir na carreira microempresária, numa faculdade que antes também tinham medo. Agora a gente trabalha, corre atrás e consegue sozinha, só tem que ter determinação. É verdade. E vocês percebem o impacto e a importância da representatividade, da inspiração, né? Vocês estão inspirando outras mulheres, porque, como vocês colocaram, né, nós nos fortalecemos e as mulheres ainda precisam muito disso, né? A nossa história enquanto mulher, né? Tudo que nós viemos conquistando, todas as que vieram antes de nós, as lutas, né? Que todas as mulheres tiveram para que hoje a gente estivesse aqui, e precisamos ainda manter essa luta, né? Manter essa força. Sabemos que muitas mulheres ainda são violentadas e sofrem com as questões da violência doméstica, né? Tem ainda uma impossibilidade, muitas vezes social e até econômica, de evoluírem, né? Naquilo que elas têm o dom, naquilo que elas desejam conquistar profissionalmente. Então, mulheres como vocês motivam muitas mulheres, né? E hoje, com essa possibilidade da tecnologia, desse momento nosso chegar em muitos outros lugares, com certeza, todas essas falas, né, tudo que vocês estão trazendo aqui, que nós estamos construindo nesse nosso momento, vai fazer com que muitas mulheres comecem a ter mais coragem, né? Coragem de estudar, coragem de investir, o automerecimento. Porque, às vezes, nós conversamos com algumas mulheres que não se sentem ainda merecedoras de estarem em alguns lugares. Coragem, né? Até de conversar com quem ela está ali do lado. Né? Igual eu citei a parte de antigamente, as mulheres limitadas, o homem mandava isso, aquilo. Mas, assim, é porque ela passou, não. Ao contrário, meu marido é meio incentivador. Na hora que eu falei, eu vou participar lá, ele, vai sim. Eu falei, tem certeza? Aí eu fico assim, eu falo pelas clientes que eu atendo, é muito caso, é muita coisa assim, inacreditável, você quer ajudar de alguma forma e não consegue. Então, eu acho assim que nós, com nossas profissões, conseguimos ser espelho para elas, porque elas chegam no nosso espaço, né, no seu consultório, e falam, nossa, eu queria ser igual você, eu queria que me apoiassem assim, eu queria que dentro de casa fosse assim, então fica muito difícil. Então, a forma da gente mostrar é a gente assim, se apresentando, aparecendo, fazendo grupos, e incluindo as mulheres em mais eventos como esse. Porque nesses momentos, né, no nosso dia a dia, a gente está inspirando sem saber, né? A gente está ali frente ao nosso trabalho, tendo lá um atendimento humanizado, né? Estando junto de mulheres. Eu também trabalho com mulheres 24 horas do meu dia, né? E eu observo muito isso, observo nas meninas, quando elas me dizem, poxa, me inspirei em você, tomei coragem de fazer uma faculdade, tomei coragem de ir para o mundo, né? Acontece muito também. A rede social, né, ela ajudou muito também. Então, as pessoas que acabam acompanhando o meu Instagram falam, nossa, Samara, como eu me espelho em você, me leva para esses eventos, quando tiver, você me marca. E aí eu fiz até um grupo no WhatsApp. E aí deixei o link lá, porque aí toda vez que tem algum evento, toda vez que tem uma roda de mulheres, as meninas vão lá, entram, têm acesso, e a gente vai junto, a gente se conecta lá, a gente vai inspirando outras mulheres, vai ajudando outras mulheres, vai falando também como é importante elas também sair da ambiência que elas vivem, né? Porque, às vezes, o ambiente que ela está ali, ela não consegue. Ela não consegue se espelhar em bons exemplos, elas não conseguem mudar a mente, né? Pensar. Então, assim, é muito importante também a ambiência, né? As pessoas ter essa noção que é importante o ambiente que está envolvendo ela ali vai influenciar no futuro delas, né? Na profissão delas, no que elas querem ser, né? Os sonhos dela. Então, assim, a rede social ela ajuda muito nisso também, porque ela acaba envolvendo uma geografia maior. Você atinge pessoas de vários lugares, né? Não só aquelas pessoas ali que estão no seu bairro, né? Então, esse mundo digital aí também vem ajudando bastante as mulheres se posicionar, né, dentro da sua profissão. É verdade. E a gente observa, né, como isso pode fazer com que você, a sua história,
chegue em lugares onde você nunca imaginou que fosse chegar, né? Porque hoje a gente tem essa possibilidade. Então, eu sempre falo assim, que eu ainda não cheguei onde eu quero, mas eu cheguei onde eu não imaginei que eu estaria. É interessante, né? Eu não cheguei onde eu queria, mas eu estou onde eu não imaginei, sabe? Eu consegui mais coisas do que eu imaginei. Ainda tenho uma ambição por mais. Que eu acho que é o mais importante. Porque eu acho que o sonho, né, a gente vai em degraus, né? E aí a gente vai percebendo que a gente consegue. É igual a criança, né? Quando ela está aprendendo a andar, ela vai engatinhando, aí ela se apoia em alguma coisa, ela vê que aquele apoio está dando, então ela começa a dar os primeiros passos e depois ninguém segura ela. Ela sai numa velocidade, né? Eu acho muito importante também a gente ter o controle da nossa mente, né? Porque a nossa mente, as nossas emoções, elas são muito sabotadoras, né? Então, às vezes, quando você está ali no começo, a gente começa a se auto-sabotar, né? A gente fica, nossa, será que isso é para mim mesmo? Nossa, por que eu estou me inventando isso? Por que eu estou entrando nessa? E aí a gente começa a se sabotar por causa do medo, porque a gente está naquela zona de conforto, né? Está acomodado ali. E o novo dá esse medo, né? Só que aí, quando você enfrenta, você vai com medo mesmo, você vê que você conseguiu, que as pessoas estão se inspirando em você, que as pessoas estão te elogiando, estão falando do seu posicionamento, aquilo ali te encoraja a querer mais. E aí vem a outra fase que acaba chegando, que você também tem aquele medo de início. Então, assim, eu sempre aconselho as mulheres, né, não deixar a sua mente te auto-sabotar, porque a mente nos sabota o tempo todo. Então, a gente tem que estar com o emocional assim, muito forte. É difícil, mas a gente consegue. É bem difícil. E o engraçado é que, às vezes, você recebeu 20 elogios, mas uma crítica, né, que você considera como alguma coisa negativa, aquilo vem e fala, eu sabia, realmente... Não é para mim. Não é para mim, né? E a gente precisa ultrapassar isso, né? É muito importante, sim. A gente lidar com as nossas emoções, né? É muito porque a gente quer o aplauso e, ao mesmo tempo, a gente, às vezes, não está acreditando que aquele aplauso é para a gente. Mas né? Porque a gente sabe que tem que receber crítica, mas eu acho que a gente procura tanta perfeição que, quando a gente recebe... Tipo assim, a gente aceita, mas não aceita. Não aceita, porque senão não era para a gente ficar chateada. Na semana passada aconteceu isso. Uma cliente mandou uma mensagem assim... Que, sabe, quando te tira do sério e não tem nada a ver, a culpa não é sua, mas você tem que fingir que é. Aí eu desliguei o telefone, aí tipo, eu pensei assim, 10 anos, uma cliente vai me tirar do sério, eu fui para em casa chateada. Aí, junto às outras clientes, falam, não, você não pode deixar, você tem que olhar, 10 mil gostam, uma não gosta, então, assim, quem que está vencendo? Aí eu dei uma acalmada, porque no dia parece que a gente fala assim, eu não quero mais trabalhar com isso, não. Cansei também. Mas a gente não consegue, né, assim, agradar todo mundo, né? Mas a gente quer ser perfeito, não adianta. E a gente não consegue se conectar com todo mundo também, né? Porque, às vezes, a gente fica procurando essa perfeição porque a gente acha que a gente tem que se conectar com todo mundo. E vai ter pessoas e vai ter clientes que não vai, né, se conectar com a gente. Aí a gente não pode deixar isso influenciar. Eu senão custei a aprender isso. É difícil, é muito difícil. Não é porque ele criticou, não significa que eu sou ruim. É porque simplesmente ele não se conectou comigo. Vai ter outra pessoa que vai Exatamente. Para isso que existem outros profissionais fazendo as mesmas coisas, digamos assim, né? Isso aí. Mas naquele momento, às vezes, também aquilo chega para você num dia que você acha não está bem. Que não está bem, ou que você entregou o melhor e aquela pessoa não soube reconhecer Foi no melhor, dia que né? você me mandou mensagem, quer participar? Eu falei, não é possível, quando eu recebo uma mensagem boa, do nada acontece isso para tirar meu do sério. Daí é olho grande, é inveja, não é possível. Eu pensei assim, falei, não é possível, eu estava tão feliz. Mas é aí assim mesmo. estou aqui, né? Eu acho que é importante, sim, a gente dizer sobre o nosso dia a dia, né? Porque não é só alegria. Alegria, né? Nem tudo também está ao nosso alcance, né? Quando a gente está se entregando numa questão profissional, até nas questões pessoais também, né? Verdade. Então a gente tem que ter esse entendimento realmente. Tem que estar o tempo todo, né, alimentando a nossa mente com coisas positivas, né?
tentando organizar a nossa vida com estratégias, com metas, com objetivos, e entendendo que muitas vezes a gente precisa dar alguns passinhos para trás também, né? Sim, com certeza. Dar aquela respirada preciso, também, né? Dar aquele momento de pausa. Isso aí. E depois a gente avança novamente, né? Porque isso é viver, né? É entender que às vezes as pausas são necessárias, mas não que a gente também estacione, né? Isso aí. Porque também não é por aí. É para pegar fôlego, né? Toma uma água. Pega o fôlego. Continua. Eu faço isso, eu entro no chuveiro, choro, tudo que tenho, jogo tudo pelo ralo e saio outra mulher, né? Às vezes é preciso a gente fazer isso sim, a gente tem esse momento, né? Muito, até porque, né, na minha visão, até como ginecologista, a gente sabe que os hormônios, né, ciclam, influenciam, né? E né? existem momentos onde a gente está numa faixa, né, Isso onde esse turbilhão de emoções podem nos levar a reações diversas, Sim, né? Então, às verdade. vezes, a gente acaba ficando um pouco mais triste do que Isso deveria, aí. né? Às vezes, a gente fica mais na nossa. Eu costumo mas- falar que eu estou numa fase que eu não tenho tempo nem de ficar triste, nem de chorar. Nem porque fazer nada. porque Tudo tem que ser na correria, depois né? de 10 anos. Aí veio meu filho de 1 ano, eu estou meio assim, acostumei, estou meio perdida. Ainda tô meio então eu falo, não perdida. tenho tempo nem de chorar. Vou chorar na hora que ele fala, mamãe, você para e vai correndo, continuar o resto. Um grande motivador da mulher também são É os os filhos, filhos, né? filhos. Com certeza. Porque eles nos fazem assim ter vontade de ir De mais conseguir além, né? mais. De lutar mais, Esse né? exemplo. De se restabelecer, se reinventar, né? Eu sempre falo muito sobre isso. É interessante que você, no caso, comentou agora sobre o nosso ciclo, né? Eu estudei um pouquinho também a respeito disso e eu fiquei assim, muito impressionada como o nosso ciclo mexe, né, com todas as nossas emoções, né, como mulher. E aí eu estava vendo que uma profissional estava falando que nas horas que a gente tiver, no momento do nosso ciclo que a gente está ovulando, né, são os momentos melhor para você fechar uma reunião de negócio, para você fazer, porque tu está se sentindo a Xena guerreira e tudo mais, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas como é que eu vou adaptar isso no meu mês? Porque, tipo, eu vou falar, não, espera aí, não marca a reunião agora não, espera eu estar ovulando. Ai, meu Deus. Aí você está potencialmente mais fértil. Se está mais fértil, feliz. vai multiplicar melhor. Mais feliz. Aí eu falei, gente, é muito interessante a gente saber disso, né? Porque a gente fica se comparando, às vezes, com o homem, né? A gente se compara o tempo todo, porque o homem consegue fazer 4, 5 coisas, firmas, né? Administrar várias empresas ao mesmo tempo. A gente tem que dar conta de casa, de filho, né? Então, A pluralidade feminina é diferente. A gente até faz, só que a gente Demora. tem que tocar outras questões, outras né? questões. E a gente se sente mais sensível, né? E o homem, ele não tem essa sensibilidade. Isso aí. Aí eu falei assim, nossa, como isso é interessante, né? Como a gente é totalmente diferente mesmo do homem. A gente tem que respeitar o nosso momento, né? Tem que respeitar essas nossas épocas, né, de ciclo e tudo mais. Eu sempre falo nas minhas mentorias, né, com as mulheres, a necessidade do autoconhecimento, de você conhecer seu corpo, seu momento, onde você está, em que espaço você está, tanto nas mulheres que eu trabalho 40 a mais, quanto com as mulheres empreendedoras e com as meninas que estão organizando suas carreiras, né? Eu também sou mentora de carreira. E aí eu sempre coloco para você ver até onde você já foi, porque muitas vezes a sensação de vazio, Isso de aí. não estar produzindo, cara, você já produziu muito, Isso né? aí. Você A gente já, se cobra muito, você já né? cresceu a beça. Para um pouquinho, tenta entender você, dar uma organizada nisso e ver o quão você é importante e potente para a humanidade, né? Para esse mundo que você está, né? E as dificuldades, elas sempre vão existir, né? Teve algum momento na tua vida que você se sentiu assim com muita dificuldade para dar o primeiro passo? Ou isso aconteceu de uma forma mais tranquila? Não, sempre foi difícil. Para mim dar o primeiro passo, primeiro eu tive que passar por uma humilhação muito grande. Foi aí que eu entrei na minha carreira. Eu até contei um pouquinho lá, vou só resumir. Estava trabalhando, tinha 3 funções, recebia um salário, e por causa da profissão que eu estou hoje, ela pediu para eu sair, que se eu estivesse insatisfeita onde eu estava, que era para mim ir embora, porque eu recebia referente a uma profissão só e exercia 3. Então, aqui eu estou hoje, na época estava em teste, se desse certo, eu ia ganhar o que eu merecia, só que deu certo e ela não quis. Então,
Fizeram um jeito lá, falaram que eu falsifiquei um atestado. Eu falo com prioridade porque eu tenho provas, tudo que eu não estaria. E por causa da profissão que eu estou hoje, eu fui demitida por justa causa e saí com 0 centavos. Então, foi um grande motivador, porque depois desse dia eu falei, ninguém nunca mais vai me humilhar dessa forma. Então, a partir dali, eu fui para outra loja, coloquei na justiça e comprei minha primeira cadeira de manicure e esmalte e comecei dentro de casa. Eu fico assim, até emocionada, porque foi realmente onde eu comecei. E quando eu comecei a fazer dentro da minha casa, que eu estava com a minha primeira filha, né, ela nasceu, comecei a fazer unha, comecei a investir na sobrancelha. Aí fiz curso. Na hora que eu vi que a micropigmentação estava deslanchando, eu fiquei famosa por causa da micropigmentação, eu parei com as outras coisas e investi. Fui dando continuidade. Então, quem me acompanhou sabe como que eu comecei. Foi eu e meu marido. Então, assim, foi muito difícil começar sozinha. Então, você tem que ter alguém ali para te ajudar. E eu tive, graças a Deus, meu marido. Então, por isso que eu enfatizo. Tem que dar importância em quem está do seu lado, ver quem te apoia, quem não apoia. Porque você tem muitos amigos. Eu sou uma pessoa de conhecer várias pessoas, mas naquele momento ali eu não tinha ninguém. Então, foi a humilhação que me fez, sabe? Você entrar no seu local de trabalho onde aconteceu isso, ter colegas de trabalho onde olhava para você e falava assim, nossa, essa roupa que você está usando é de marca, porque a sua cara não é de usar roupa assim. Você tem cara de pobre, você tem cara de não sei o que, não que pobre seja, que dita a cara de alguém. Não existe cara de pobre, isso, né? Nem de rico. Mas você vê que ela queria te diminuir lá embaixo. Então, eu nunca respondi. Depois que eu fui conquistando meu espaço, que eu vi onde eu estava e eu vi onde que a pessoa fez isso estava, eu pensei assim, cada um paga da forma que vai pagar, Deus cobra, você não precisa fazer nada. E, às vezes, Deus permite que essas coisas aconteçam para dar aquele, né? Eu penso que eu poderia É a hora ter... de virar minha chave. Na época, eu não tinha um auxílio assim, para correr atrás de advogado, porque eu não sabia. Eu não tinha, meus pais também, com poucos estudos, então eu não sabia o que fazer. Depois de um tempo que eu fui ver as coisas, que eu vi que realmente foi manipulado, fizeram outras coisas lá que não fui eu que fiz, mas eu pensei assim, se eu tivesse corrido atrás, teria recebido lá alguma coisinha e ficaria por isso, às vezes, deslumbrada. Então, foi preciso isso para eu estar aqui hoje. Às vezes, o poço, um pouco, quando a gente vai afundando um pouco, a gente percebe que a gente hoje consegue... Hoje eu uso isso como exemplo. Eu falo assim, por causa daquilo eu saí com 0 centavo e por causa daquilo eu recebo hoje 5, 10 vezes mais. Então, era para ter passado por isso mesmo. Deus permitiu. Você teve algum momento? Sim, é até engraçado ela falar isso, porque a maioria das mulheres começa a empreender através de uma dificuldade ou de algum trauma, né? No caso meu, foi um trauma de infância, né? E, na verdade, eu nem tinha ciência disso. Eu fui ter ciência há pouco tempo. No caso, meu pai, ele era bem agressivo, né, com a minha mãe, na época. E ele era alcoólatra, né? Era usuário de drogas. Então, o que acontecia? Por essa agressão... eu sempre questionava a minha mãe por que ela não largava, né, não saía daquela vida. E ela sempre falava para mim, não, eu não posso, porque eu não tenho profissão, eu não tenho casa, eu não tenho emprego, eu não tenho para onde ir, com você e com seu irmão. Então, assim, aquilo ali, para mim, eu foquei assim, nossa, eu não posso depender nunca de ninguém. Eu tenho que ter uma profissão, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ser independente, porque se um dia eu estiver num relacionamento que eu não estiver satisfeita, eu tenho para onde recorrer. Eu não vou precisar ficar naquela situação. E aí, eu sempre fui, desde na ocasião, acho que eu tinha uns 8 anos de idade. Eu era uma criança e, ali na minha mente, eu já foquei nisso. Eu tenho que ter minha carreira, eu tenho que ter minha casa, eu tenho que ter minha profissão, eu não posso depender de ninguém. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Na época, eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos de idade, eu já trabalhava de carteira assinada, que na época não era jovem aprendiz, né, que hoje tem jovem aprendiz, era carteira assinada mesmo. E aí, com 21 anos, eu abri a minha primeira empresa, que era um pet shopping, uma loja que vendia medicamento de cachorro, né, e ração. E aí eu fiquei por uns 6 anos lá. E aí foi onde a minha vida foi começando a decolar, né? Eu construí minha casa, comecei a ter minha independência, mas desde muito cedo eu sempre tive, né? Com 17 anos, eu já morava sozinha. Então, assim, foi através de um trauma que me fez enxergar que eu precisava ser independente financeira, ter a minha independência financeira. Então, assim, eu conheço muitos casos que sempre ou de algum trauma
né? Ou alguma humilhação. Consciente ou inconsciente, Exatamente. né? Porque você foi entrando na sua mente muito cedo, né? Muito cedo. Toda essa dinâmica familiar, né? Exatamente. E aí te deu essa força, né? Essa força de eu conseguir ter. E, assim, eu sempre incentivo as mulheres, sabe? Às vezes acontece de... Eu sei que as pessoas... mas eu gosto de ser dona de casa. Eu também respeito quem gosta de ser dona de casa, de cuidar do marido, de cuidar dos filhos. Mas, assim, eu sempre acho muito importante a gente fazer o que a gente gosta, a gente ter a nossa profissão. Porque a gente não sabe o que passa na cabeça da outra pessoa, né? Então, pode acontecer de chegar um momento, a pessoa não gostar mais de você... Ou até precisar da sua ajuda, né? Precisar. A pessoa pode entrar numa questão de uma doença maior, Isso aí. de uma falência, ou de ser mandado embora do emprego, né? E aí você, às vezes, perdeu anos da sua vida, né? E se vê numa situação que você não tem uma profissão para você ganhar um dinheiro para sustentar, às vezes, seus filhos, sua casa, sua família, né? Então, eu sempre incentivo muitas mulheres a, pelo menos, fazer o que gosta. Faz o que gosta, vê uma profissão que você se identifique e tenha, porque é importante para a gente se sente viva, a gente se sente livre, a gente se sente tomando as nossas decisões, né? Comprando o que a gente quer. É o nosso poder, né? Porque eu acho que a mulher, ela reúne com ela muitos poderes, né? Quando nas minhas falas, eu chamo todas nós de fênix, é porque é aquela ave que consegue, né, renascer, ressurgir, né? Se ressignificar, se reinventar, né? Sim. E, às vezes, as questões surgem em nossa vida para fazer com que a gente fique triste, ache, né, de não ter merecimento, mas logo a seguir a gente consegue, né? Enxergar organizar isso tudo, né? Eu passei por uma situação muito parecida com a sua, em um momento profissional meu, que eu sou a primeira médica da minha família, né? Eu venho de uma família periférica e eu não conhecia esse mundo da medicina, que é um universo muito complexo, né? E a gente tem um pouco de dificuldade no início de entrar nesse universo. E aí eu tinha meu sonho do consultório, porque eu amo fazer consultório, eu adoro estar conversando, estar ouvindo minhas pacientes, estar trabalhando. E aí eu montei o meu primeiro consultório num bairro de Padre Miguel, e eu trabalhava num hospital em Campo Grande. Campo Grande é uma potência, né? E aí eu não achava que eu devia ter nada em Campo Grande. E aí uma pessoa me convidou para ir dividir um consultório, num horário, num consultório dessa pessoa. E eu fui. Aí fui. E aí comecei a atender, e tinha paciente nesse dia, meu tal, e aí parece que aquilo começou a incomodar essa pessoa. E um belo dia a secretária das pessoas chegou para mim e falou para mim assim: olha, nós vamos precisar do seu horário. Aí eu falei assim, né, inocente, da quinta de manhã. Não é do nosso caráter, né? A gente nem acredita. Eu posso ver, trocar para outro horário. Não, a gente vai precisar de todos os horários. Nossa. E aí eu falei, caramba, e agora? Nessa época eu fazia pré-natal, exercia muito a obstetrícia numa questão de pré-natalista e fazia muito parto. Para onde eu vou com essas pessoas? Porque para ir para o outro bairro era um pouco distante, né? E aí uma outra colega me acolheu e, a partir dali, eu peguei e falei assim, se eu estou incomodando, se eu estou fazendo isso tudo, eu deveria ter um espaço maior para mim. Tomei coragem, aluguei uma sala lá em Campo Grande para mim. Hoje em dia eu sou dona de sala, eu tenho um espaço grande e eu acreditei em mim e Deus me honrou, sabe? Amém. E eu consegui ter ali aquilo tudo que eu não estava entendendo porque do despejo. Agora é o incentivo, né? Era porque eu estava num sucesso além do esperado. E às vezes, né, a gente nem enxerga, né? É preciso outra pessoa enxergar e te dar esse incentivo. Pediram é para você sair, porque, na verdade, eles tinham medo de sair, você tomar conta de tudo ali. É isso que estava Mas eu me senti naquela humilhação, né? Sim. Humilhada. A gente fica se questionando, mas não foi nem a pessoa que me convidou, foi ela que falou para mim. Ela mandou a secretária dela fazer isso. E aí eu me senti, né, a última das últimas, mas aí respirei, graças a Deus consegui essa outra colega que me acolheu, né, da enchente. Mas aí eu percebi que eu conseguiria. Foi um empurrão. Isso aí. Foi empurrão. Então, às vezes, essas questões vêm ou do nosso inconsciente, ou das nossas questões familiares, né?
a gente começa a perceber o quão a gente consegue. Consegue. E a gente fica com aquele medo, né? Porque a gente fica acomodada. Aí, às vezes, é preciso um pé para a gente... Zona de conforto. Isso aí, Um sai. pé na bunda, né? Isso aí, para a gente acordar e ir. Saber que a gente é capaz, que a gente consegue, né? E isso é a gente transportando essas falas nossas, né, para o dia a dia. A gente entende que nem tudo é tão fácil, né? Não. Existem esses momentos, mas que nós somos capazes, né? Sim. Que a gente consegue, como eu falei no início, em algum momento nós falamos, né? Às vezes você dá 2 passos para frente, precisa dar um para trás, dar uma Isso parada, reanalisar a rota, Isso aí, a rota, né? isso aí, calcular tudo de novo, sentar, respirar. Opa, vamos embora que está dando, acho que é por aqui o caminho, e a gente vai pelo aquele caminho, Isso né? aí. E a possibilidade que a gente tem de também ir naquele caminho, de repente, não mais achar que aquele caminho é o mais ideal. certo, o ideal, isso aí. Né? E a gente precisa ir por outros, né? Isso aí. Como você colocou, né? Às vezes, questões que não imaginava que acontecesse. Eu acho que todas nós temos na nossa vida alguns momentos que a gente nem sonhou, né? Eu falo assim, Nem que sonhou, Deus nem realize os imaginou. sonhos que a gente ainda não sonhou. Até enfativando uma né? fala que ela falou assim, às vezes a gente faz uma coisa que a gente pensa, por que eu fiz? Hoje eu estava vindo, falei com meu irmão, o que eu estou fazendo aqui? Eu saí lá de Barra Mansa, lá do interior, para vir aqui na Barra da Tijuca hoje. Por que eu estou inventando moda? Depois eu pensei assim, eu preciso disso, eu tenho que sair daquela zona de conforto. É a nossa mente sabotando a gente o tempo todo. Eu sei porque eu brigo com a minha mente o tempo todo. A minha mente, se deixar, ela me sabota o tempo todo. Eu falo, opa, vai para lá, eu vou. Eu falo, crença não acorda, fica lá onde você está. Porque as nossas crenças também de infância, né? Elas acabam acordando. E aí a gente tem que botá-la para dormir de novo. Porque senão ela mexe mesmo com o nosso emocional, né? São crenças limitantes, né? Que a Isso gente aí. tem que tirar, né? E sair delas e ir em outros caminhos. Realmente não é fácil, Não né? é fácil. É um processo, né? Que a gente vive, Faz todo dia. que a gente trabalha e que a gente persiste. E aí a gente consegue construir diferente, né? Isso. Eu queria que vocês deixassem assim, uma mensagem para as mulheres que estão começando, para as jovens como vocês. O que vocês diriam aí para esse time que hoje está lá entrando no seu primeiro curso, está começando, está entendendo que o caminho é aquele? Como é que vocês colocariam isso aí? Eu colocaria para não desistir, né? Persistir e melhorar, né? Porque a gente começa, a gente precisa dar o primeiro passo. Mas quando a gente dá o primeiro passo, a gente tem que melhorar e faz novamente, melhorar e faz novamente. E as dificuldades vão vir, e a gente, quando começa a empreender, a gente sabe que a gente resolve problema, né? Todo dia tem problema e todo dia você tem que resolver. Não tem como você falar, aconteceu os problemas, eu vou dormir e vou deixar para lá. Não, tem que resolver. Então, assim, não é fácil. Como eu disse, é todo dia um leão para matar, todo dia é uma guerra. E melhorar a sua ambiência, né? O ambiente, às vezes, que está, porque eu digo muito isso por mim, eu vivia num ambiente que não era favorável para o que eu queria, né? E aí, quando eu fiz essa mudança, né, de ambiente, as portas se abriram para mim. Então, assim, é muito importante a gente enxergar e estar do lado de pessoas que estejam com a mesma consciência que a nossa, né? Que busca o que você também busca. E a gente sempre precisa de pessoas, então essa conexão é muito importante. Ninguém chega a lugar nenhum sozinha. A gente precisa ter pessoas, mulheres do nosso lado, porque a gente ainda vive num país muito machista. Eu administro a minha empresa totalmente sozinha, todos os setores. E eu acabo, às vezes, tendo alguns visitantes, né, de vendedores, e, às vezes, eu sofro esse tipo de machismo, porque eles acham que uma mulher não é capaz de administrar uma empresa. Eles acham que eu sou herdeira, que é o meu pai, ou que é meu marido. Eles não acreditam que sou eu que faço todo o serviço, né? Então, assim, não deixar desanimar, não deixar as crenças, às vezes, limitantes do seu passado, da sua infância, alterar ali o que você está fazendo e seguir em frente, porque não tem como dar errado se a pessoa se esforçar e correr atrás do que ela quer. Não tem como dar errado. Verdade. Eu acho que tem que ter determinação e paciência. Porque tem gente que fala assim, eu queria começar, mas eu não tenho dinheiro. Gente, não é só questão financeira, é questão de vontade.
eu quero abrir um salão. Não adianta, você vai ter que começar a fazer alguma coisa. Faz uma unha, faz um cabelo, não sei, eu quero ser dona do meu próprio negócio. Faz um doce, faz uma roupa, faz uma costura, faz uma bijuteria. Sempre vai ter um ponto inicial para você começar, para depois você focar no que você quer. Você tem que ter o primeiro passo. Depois do primeiro passo, é só ir em frente. Não vai ter todo mundo ali querendo te ajudar, mas vai ter todo mundo querendo pegar carona e querendo desconto na hora que você estiver fazendo sucesso, e você não dá. Segue em frente, vai, põe na cabeça que consegue, porque tudo assim também é muito da atração. Você atrai o que você pensa. Se você achar que não consegue, você não consegue. Mas se você achar que consegue, você consegue, seja o que for. Tem que ter determinação, persistência, confiança, vontade e não olhar para o lado. Todo mundo vai desanimar, não dá. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, e não é. Tem que ter você e a vontade. Esquece o resto. Verdade. É. E cada um no seu tempo, né? Verdade. Eu costumo dizer que, às vezes, você consegue numa linha reta, mas muitas vezes são curvas, né? E você tem que estar bem ali para você passar por todas aquelas curvas, por todo aquele labirinto, para que você chegue onde você quer, né? Isso. E a determinação, a organização disso vai depender muito de como você se vê, né? Isso aí. Quem é você para você. A sua confiança. Porque você é a figura principal. Se você não se ama, se você não se vê com o merecimento de alcançar aquilo, né? E aí dá ruim, né? Porque você não está conseguindo, você não está investindo em você mesmo, né? Você não é a sua empresa, exatamente. Né? Você é a sua marca. Eu saio empresa, assim, vou no mercado né? maquiada, e eu falo assim, mas você vai no mercado maquiada? Eu falo, mas eu chego lá e falo, onde você fez maquiagem? Já deixa o cartão. Você vai na academia maquiada? Eu nunca vi ninguém. Foi, gente, eu passo até um spray fixador, eu sou, mas a maquiagem não sai. Eles vão perguntar, onde você fez? Que é lá que eu quero fazer. Por isso, então, nós somos o nosso cartão de visita, nossa representação, né? Nós somos o espelho do nosso trabalho. Fora que você tem que ser autêntica, né? Você tem que ser o que você é mesmo. Sim. Porque senão, né, as pessoas têm essa mania também de achar que a gente tem que estar igual a todo mundo. E não é, a gente tem que levar a nossa essência, né? Se é o seu trabalho e você gosta, você tem que andar assim, bonita, maquiada, no estilo de roupa que você gosta de se vestir, porque é isso que conecta também, né? As pessoas se conectam com isso, com a essência. Isso aí. Uns vão gostar, né? Como outros não. Mas como não dá para agradar, né? Não dá para agradar todo mundo. Nem todo mundo conecta. É verdade. E eu acho que essa fala está perfeita. E, às vezes, né, ressaltando a questão do apoio, que às vezes a pessoa se sente sozinha no seu ambiente, né, como você colocou, mas quando ela percebe que ela pode ir para outros núcleos, né, e para outros locais onde tem pessoas na sua própria sintonia, ela vê o quão grande ela é, né? O tão grande ela é, como ela pode produzir. Como tem mulheres, né, também maravilhosas que incentivam as outras, porque é isso que eu falo, às vezes a gente está num ambiente que as pessoas não te incentivam. Tipo assim, elas, pelo contrário, elas te incentivam você a ser diminuída ali o tempo todo, está te diminuindo o tempo todo. E, às vezes, quando você está num evento de mulheres que é uma ajudando, você fica até surpresa, porque você não está acostumada a ver aquilo, né? Então, assim, eu fico muito encantada com essa conexão das mulheres, sabe? De uma ajudando a outra. Porque eu também sou muito assim. Eu gosto de fazer uma mulher acreditar nela, que ela consegue, que ela é capaz. Então, quando a gente está nesse ambiente também que tem mulheres desse tipo, você fica assim, nossa, que maravilha, eu estou no paraíso. É verdade. E está muito próximo, né, de estarmos nesse palco, né? Isso aí. Sendo aplaudidas, né? Verdade. Eu não acho o vestido perfeito, nossa, ai, nervosa. Menina, é uma luta, né? Tá chegando o dia. Meu Deus. É um momento muito feminino, né? Isso, muito bonito, né? Uma honra feminina. Eu vou estar muito feliz aqui de estar entregando o troféu a vocês. Ai, que beleza. Né? Porque eu acho que a seleção desse nosso primeiro momento aqui no Rio está sendo esplêndida, sabe? Ai, eu estou conhecendo mulheres assim maravilhosas. Ai, que bom. Estou gostando muito dessa conexão, de conhecer um pouco de cada uma, de ver que em pontos do Rio de Janeiro, né, que Rio de Janeiro é um mundo, existem mulheres de potencial assim magnífico, exatamente, né? E produzindo e fazendo a nossa essência feminina crescer, né? Porque a gente
tem conhecido, e vamos ter no evento mulheres de vários pontos aqui do Rio de Janeiro, né? Cada uma com um diferencial, né? Que você fica, marca, nossa, né? isso aí. Com a sua propriedade, como gente você fica, falou, com a nossa. sua autenticidade, né? É verdade. Então, isso é muito importante. E saber que a nossa história vai aí chegar onde ela tenha que chegar, né? Nas mãos de quem ela precise ser entendida, né? Sim. E principalmente de nós estarmos deixando esse legado, né? Porque quando você coloca a sua história num livro, numa revista, onde for, você está eternizando ela, né? É verdade. Você Verdade. pode até mudar de projeto, resolver fazer outra coisa, dali para frente crescer em muitas outras coisas, mas até aquele período de 2025 Tá ali. você era assim, né? É Até verdade. ali você foi assim. E isso é muito bacana, né? Verdade. Então isso merece um brinde. Ai, que Vamos beleza. brindar, né? Por sermos mulheres Que corajosas. ajuda. Isso aí. Estamos aqui tentando aí, né? Mostrar para esse mundo o quão bacana é ser mulher. Vamos ver se a gente vai dar sorte do programa passado, que eu fiz isso. Fiz isso muito bem. Vamos ver se vai dar certo. Vamos segurar as nossas tacinhas. Ai, é muito bom. Estou muito feliz em estar aqui hoje. Uma manhã maravilhosa. Deixa eu botar minha revistinha para cá. Atenção, atenção. Mulheres que brilham. É sem álcool, tá? É sem. Tem álcool aí não. Menina, eu tô assim. Tá até achando. Mais um pouquinho. Gostosa, né? Um brinde a todas as mulheres e as mulheres que brilham do Rio. Delicioso. Bom, né? Brindar, né? Falar sobre nós. Ah, sim. Ai, foi ótimo, gente. Adorei estar com vocês. Adorei.